Vamos lá, galera, então. Vamos para nosso exemplo de QFD, tá? Qual é o exemplo que nós vamos usar? Vamos usar um exemplo que também já foi passado, tá? Mas vamos fazer bem passo a passo esse exemplo, tá bom? Então lá, no novo produto, nós queremos fazer um novo produto para uma empresa de equipamentos musicais, tá joia? Aí o primeiro passo é o quê? Ouvir o cliente, tá? Qual é o exemplo de uma ferramenta que nós vimos para ouvir o cliente? O VOC, né? Voice of Customer. E a gente quer descobrir o quê? Exatamente o que eu acabei de falar, desculpa a redundância. O que eu quero. O que é importante, tá? O que é relevante para o meu cliente. Então aqui embaixo, normalmente você enxerga esse quadrinho com esses dados e fala assim, nossa, como que isso apareceu da minha cabeça? Não, gente. Não. É como se você fizesse várias pesquisas perguntando para o seu cliente o que é importante. Depois que você levantasse todas as características, né, com seus clientes, você faria, por exemplo, outra pesquisa falando assim, qual que é a importância de cada um desses itens. Por exemplo, num grau de 1 a 5. Tá? Depois que você levantou isso, o que você vai fazer? Você vai preencher a sua tabela da qualidade. Deixa eu só ver qual que é a nossa tabela da qualidade. Cadê você, tabela da qualidade? Aqui tem uma QFD. Não, não é esse. Calma aí que nós vamos achar nossa trabalho prático. Aqui, tá? Aí nós vamos para o nosso trabalho prático, tá? E aqui no nosso trabalho prático nós vamos aqui começar a preencher. Percebam, ó, a planilha tá vaziazinha, ó, tá? Não tem nada, fatores de entrada, requisitos dos clientes, não tem nada, tá bom? Então eu vou vir agora aqui na matriz da qualidade e vou preencher, tá bom? Aqui, ó, quais são os requisitos do cliente? O que o cliente me pediu? Tá? Vou preencher aqui, ó. Então vamos lá. Primeira característica, peso. Segunda característica, som. Terceira característica, beleza / estética. Percebam que isso são características. Por exemplo, você perguntar assim, o que você acha de relevante no instrumento musical? Você fala assim, o peso dele é importante, o som dele é importante. São características que você ouviria de um cliente, conforto para tocar. Uma característica. Resistência, né? Se você cair no chão, não estraga tão facilmente. O tipo do braço, por exemplo, se for, no caso aqui, um violão. Fácil regulagem, que seja fácil de você fazer a afinação desse instrumento. E no caso aqui ele colocou conexões caixa de som. Como você fala disso aqui? Como que eu consigo conectar esse instrumento numa caixa de som, num equipamento de som, entendeu? Então, um pouquinho conexões. Exemplo, caixa de som. Beleza? Então isso aqui, gente, o que é? Isso aqui são os requisitos do cliente, a percepção do cliente, o que o cliente quer. Eu, como cliente, eu quero que o meu instrumento seja leve, né? Que tenha um peso adequado. Eu, como cliente, quero que tenha um som bom, um som maneiro. Quero que seja bonito, que ele seja atraente visualmente. Na hora que eu for tocar ele, eu acho que ele tem que ser confortável, tem que ser gostoso de aconchegar ele para tocar. Eu, por exemplo, se eu deixar ele cair, ele tem que ser resistente. O tipo do braço do violão, né? Um tipo tem que ser um tipo de braço arrojado, um tipo de braço não tão grosso para eu fazer as notas, mas também não tão fino igual uma guitarra. Na hora que eu for afinar o violão, ele tem que ter fácil. E eu também queria ligar ele para fazer uma live, alguma coisa em casa. Percebe? São todas características do cliente passou. Segundo passo. O segundo passo é você olhar para isso aqui e traduzir isso aqui para quê? Para os requisitos do produto. Né? As necessidades do cliente, o que o cliente pediu. Necessidade / desejo, né? Um pouquinho. Desejos / necessidades do cliente para requisitos do produto. Aqui, gente, é o que eu quero, o que o cliente quer. Aqui é como eu vou atender o meu cliente, tá? Como eu vou fazer
um equipamento como eu vou trabalhar no peso do equipamento, como que eu vou trabalhar no som desse equipamento, pensando em características técnicas, tá? Então aqui, ó, são requisitos do produto. Aqui a gente chama de qualidade, mas a gente já tinha mudado já, do produto. Requisitos do produto. Então aqui nos requisitos do produto, o primeiro deles, qual que é? O material. Concorda comigo que o material tem tudo a ver? Peso. Como que eu trabalho com peso? Material. Som tem a ver com material. Então, como que eu vou desenvolver isso aqui? Então, material é relevante, né? Requisitos do produto. Qual material eu vou usar? Qual que é a pintura barra revestimento que eu vou ter? É uma outra característica técnica. Os tipos de cordas são de nylon, são de aço? Isso tem a ver, ó. Isso afeta som, afeta regulagem, mas é o quê? É um requisito, né? Para conseguir isso aqui, eu que conheço de instrumento, entendam, gente, isso aqui é do cliente. A pessoa que sabe, ela só fala o que ela quer, não importa o que você faça e como você faça. Isso aqui é quem entende, quem vive de desenvolver produtos musicais, olhando para isso aqui, fala quais são as características, os requisitos, né, do projeto para atender, do produto para atender essas características aqui. Então ele fala, não, tem que ver o tipo de cordas, temos que ver o design do violão, se ele vai ser um design mais arrojado, mais moderno, mais barroco, mais antigo. Ah lá, ele colocou, vai ter afinador embutido? Ele não colocou... Opa! O cara não falou que quer saber que é fácil regulagem? Então, se é fácil regulagem, o afinador embutido tem a ver, entendeu? A geometria da caixa, né? A geometria do violão. A geometria, então, que a gente põe em caixa. Opa! Braço. Percebam que um desse aqui envolve vários desses. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela vai ter que trabalhar com esses requisitos, né? Posicionamento das cordas. A pessoa que é profissional sabe que ela vai ter que trabalhar com isso. E o captor de som. Se eu vou ter uma parte de conexões, né? Eu tenho que ter um captor de som. Beleza? Tranquilo até aqui? Então esse é o segundo passo. Esse aqui é o como. Como eu vou desenvolver isso aqui que o cliente pediu. Bacana? Depois do segundo passo eu vou para quem? O terceiro passo. O terceiro passo é a matriz de correlação. O que vem a ser a matriz de correlação, gente? É isso aqui. Vamos lá. Opa, desculpe. Não é isso aqui. Isso aqui. Obrigado. Matriz de correlação. Tá aqui, ó. Qual que é a relação... desculpa. Matriz de correlação. É aqui, ó. Tá? Qual que é a relação entre esses camaradas aqui, que é o que com o como? Tá? O que com o como. Nos outros exercícios nós colocamos de 1 a 3, né? 1 tracinho nenhuma, 1 baixa relação, 2 média relação, 3 alta relação. Vamos lá, vamos fazer o teste então. Qual que é a relação entre peso e material? Gente, desculpa, né? Faltou a gente colocar aqui as importâncias, né? Desculpem, vamos só voltar aqui na importância. Importância, né? O cliente foi lá e disse que aqui vale 5, aqui vale 4. Desculpa, aqui só está 1, 3 e 5. Então, 3 aqui. Aqui 3 também. Aqui, conforto para tocar, não tem 4, vamos por 3 também. Vamos por, onde tem 1 por 3 também, vai para baixo. Resistência 2, vamos por 1, vamos por tudo para baixo. Tipo do braço 5. Tipo do braço do violão 5. Tá bom, foi o cliente que falou, né? Vou ficar quieto. Faço regulagem 4, toma por 3 aqui. Conexões, caixa de som 3. Tá?
Beleza. Aí vamos voltar agora para a relação, né? Relação desse com esse. Qual a relação entre o peso e o material? Nenhuma. 1, 2, 3. Gente, é 3, né? Opa, por que isso não está aparecendo? Aí, apareceu. Relação é 3, né? Se eu estou usando madeira, o tipo da madeira tem tudo a ver com o peso, tá? Qual que é a relação entre o peso e a pintura e revestimento? Eu vou pôr aqui baixa para não dizer nenhuma, né? Tipo de corda com peso. Ah, gente, isso aqui não é nenhuma, né? Eu estou falando da minha cabeça, tá? O design e o peso. Ah, esse é 2, né? Porque dependendo do design ele é maior ou menor. Afinador embutido. Ah, praticamente nenhuma. Muito pequeno o peso. Geometria. Caixa, baixo. Isso aqui é grande, né? Porque a geometria, se é um violão maiorzão, um violão menor. Posicionamento das cordas, nenhum. E captor de som, nenhum também, praticamente desprezível. Então eu verifiquei aqui, ó, qual a relação do peso com todos esses requisitos. Agora eu vou para o segundo. Ó. Qual que é o som com material? Faz muita diferença. Eu vou pôr aqui 3, tá? Tô dando de entendido, viu? Que a madeira, ela realmente faz diferença e o tipo de material. A pintura e revestimento, faz? Faz, mas eu vou pôr aqui 2, tá? Tipo de corda, faz diferença? Faz bastante. Vou pôr aqui 2. Design faz, mas eu vou pôr só 1, tá? Afinador embutido, faz diferença no som? Vou pôr não tem relevância. Ele só vai falar se está afinado ou não. Geometria, a caixa, o braço. A caixa principalmente faz diferença no som. Então eu vou pôr 1, porque caixa mais ou menos é padrão. Posicionamento das cordas faz diferença? Não. Captor de som faz diferença no som? Faz, né? Se você for usar uma caixa de som faz muita diferença. Beleza e estética. O material, beleza e estética, faz diferença, mas eu vou pôr aqui 2. Pintura e revestimento faz muita diferença com a estética. O design, o tipo de corda faz diferença para a estética? Praticamente não. Vou pôr 1. Vamos dizer que não tem nenhum, que dá para ver a corda brilhando se for de metal, né? De cordas de aço, desculpa. O design faz bastante diferença na beleza. Afinador embutido, não faz muito, né? Ele fica meio escondido. A geometria faz bastante diferença. Posicionamento das cordas, para mim faz quase nada. Captor de som, também não faz muita diferença nenhuma. E assim nós vamos completando, tá? Eu vou fazer cada vez mais rápido aqui, porque senão vai demorar demais. Conforto para tocar, o material. Acho que faz baixa, porque pode ser mais pesado ou não. Conforto para tocar, revestimento e pintura, praticamente nenhuma. Conforto para tocar, tipo de cordas, sim. Tá? Nylon é muito mais confortável, por exemplo, que aço. Design, conforto para tocar, faz diferença. Vou pôr 2 aqui, tá? Do jeito que ele for. Afinador embutido, conforto para tocar, não vejo muita relação. Geometria faz bastante diferença, né? Geometria para conforto, para como acomodar ele. Posicionamento das cordas não tem nenhum. Captor de som, conforto para tocar, nada. Resistência. Nosso posicionamento das cordas não vai entrar em nenhum, né? Vai entrar na fácil regulagem. Esse aqui eu não entendo muito, mas vou pôr na regulagem. Resistência, o material faz muita diferença. Pintura e revestimento faz diferença, vou pôr 2. Tipos de corda, não, nenhuma. Design, 1, vamos dizer que nenhum. Afinador embutido, nenhum. Geometria, resistência, 1, vamos lá. Posicionamento das cordas com a resistência, eu vou pôr nenhuma também. E captor de som para resistência também nenhuma. Tá? Tipo de braço, material. Tipo de braço eu não vou pôr nenhum. Pintura e revestimento eu também vou pôr nenhum. Tipo de corda com tipo de braço, não vou pôr nenhum. Opa. Design com tipo de braço, esse eu vou pôr 2. Afinador embutido, nenhum.
Geometria, aí vai ter, né? Total. Posicionamento das cordas com tipo de braço, isso também tem. Tem bastante. Captura de som com tipo de braço, nenhuma. Fácil regulagem, material. Para não dizer que não tem nenhuma, eu vou pôr um, que interfere. Revestimento, também para falar que não tem um. Tipos de corda com fácil regulagem, tem bastante. Vou pôr 2 aqui. Uma corda melhor, né? Design com fácil regulagem, não. Afinador embutido, nossa, esse é o máximo. Né? Fácil regulagem, afinador embutido. Geometria, para não dizer que não tem nenhuma, eu vou pôr um. Posicionamento das cordas com fácil regulagem tem, né? Vou pôr aqui 2, porque é onde que você vai mexer na afinação, né? E captura de som com fácil regulagem, vou pôr 1, para não dizer que não tem nenhuma. Conexões, caixa de som com material nenhuma, com pintura nenhuma, com tipo de corda nenhuma, com design nenhuma, com afinador embutido, conexões também nenhuma, geometria também nenhum, posicionamento das cordas nenhum, e captura de som total, né? Porque você só vai poder ter caixa de som e conexões em cima do seu captor de som. E a conexão faz alguma coisa com design ou geometria. Tá, geometria, ela é baixa conexão, mas tem. Tá? E aqui a gente fechou a nossa relação, tá bom? Demorado, né, gente? Mas aí essa vez eu fiz passo a passo para vocês conseguirem enxergar e irem entendendo e poderem assistir esse vídeo mais vezes, caso fique na dúvida. Aí nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é a análise da concorrência. Gente, o que vem a ser a análise da concorrência? Eu vou mostrar de novo na casa, só para vocês enxergarem. Aqui. Gente, ó, é a análise externa dos clientes, tá? Aqui, ó, é o cliente falando, aqui, cliente falando, aqui, equipe técnica falando, aqui, equipe técnica falando. Então, cliente interno, cliente externo, cliente externo, cliente interno, cliente interno. Peixe, tá? Peixe, gato. Um olho no peixe, um olho no gato, e aqui a visão do seu cliente interno, interno. Nossa, essa ferramenta é muito top, gente. É uma ferramenta muito completa que você consegue tirar muita informação dela depois que você consegue preencher de forma adequada. Então aqui, o que eu quero? Eu quero saber como que o meu cliente externo, ele enxerga o produto do meu concorrente. Como que ele enxerga o produto do meu concorrente e depois ele vai falar do produto nosso. Tá? Eu tenho violões lá. O seu violão, ele tem um peso bom? O concorrente, como que é o peso dele? Como que é o peso do seu? Entendeu? Então é a visão do cliente com relação à nossa empresa e com relação à concorrência. Aqui a gente acabou colocando tudo considerando que a gente nunca tinha feito um violão antes. Então o cliente não tem nenhuma percepção do nosso violão. Tá? Agora, com relação ao concorrente 1, como que é a característica, olha lá, peso do concorrente número 1? Ele falou que é 3. A característica som, 3, tudo médio. Característica beleza, feio para burro, mínimo. Conforto já é 4. Ó. Resistência, caiu, quebrou. Tipo de braço, ele é um tipo de braço mais ou menos bonito, né? Mais ou menos adequado. Depois, fácil regulagem? Não, difícil pra caramba para regular. E tem conexões? Tem. Conexão e a parte de caixa de som é bem bacana. Aí ele vai para o segundo cliente e faz a mesma coisa, ó, preenchimento. Tá? Então foi lá 2, 3, 3. Como que eu consigo isso? De novo, gente, você consegue isso fazendo VOC, fazendo pesquisa com os seus clientes, tá bom? Ouvindo o seu cliente. Ouvir o cliente, vocês estão percebendo cada vez mais que é a coisa mais importante nessa fase de inicial.
Porque você precisa ter muito convicto o que o seu cliente acha, o que o seu cliente deseja e no que ele está disposto a pagar. No que? O que ele tem, qual é o objetivo, o que ele quer e que ele tem disposição para enfiar a mão no bolso, entendeu? Você sempre tem que pensar, ele tem que estar disposto a enfiar a mão no bolso pelo quê? Tá? Então aqui você viu. E aqui você vai para o próximo passo, que é a matriz de correlação de requisitos. Qual matriz é essa? Vamos lá. É o telhado da casa da qualidade. É esse telhado aqui. Que é a relação entre os requisitos. Como que eu vou fazer? Eu vou copiar um tanto desse cara aqui. X vai ser uma alta correlação, Y uma baixa correlação e tracinho nenhuma. Então, deixa eu fazer um tracinho aqui também. Tracinho. Então vamos lá. Material. Ó. O material tem alguma relação com revestimento? Acho que não. Eu vou pôr aqui nenhuma. Eu vou fazer todos. Ó. O material ele tem alguma correlação com tipo de corda? Também não. Professor, que demora para preencher isso. Demora mesmo, tá, gente? O material tem alguma correlação com design? Tem uma média correlação. Vamos pôr aqui, né? Ele vai possibilitar ou não. O material tem alguma relação com o afinal do embutido? Não, nenhuma. O material tem alguma relação com a geometria? Tem baixa, mas tem. O material tem alguma correlação com o posicionamento das cordas? Nenhuma. O material tem alguma correlação com o captor de som? Nenhum também. Fizemos o primeiro. Agora nós vamos para o segundo. Ó. A pintura e revestimento tem alguma relação com o tipo de cordas? Não. Tem alguma relação com o design? Também não. Girafa feia. Tem alguma correlação com revestimento e pintura? Alguma correlação com o afinador embutido? Não. Revestimento e pintura. Vamos por baixo, vai. Porque aí tem um pouco de relação sim, porque aí ele fica embutido, né? Ele tem alguma correlação com a geometria? Baixo também, vai. Porque ele fica embutido. Tem alguma correlação com o posicionamento das cordas? Não. Tem alguma correlação com o captor de som? Pintura e revestimento? Também acho que não. Firmeza até aqui? Vamos lá. Tipos de corda. Tem alguma correlação com o design? Não. Com o afinal do embutido? Não. Com a geometria? Não. Posicionamento das cordas? Não acredito que não. E captor de som também que não. Então já vamos lá fazer um Ctrl C, Ctrl V. C, Ctrl V. C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Vou acelerar aqui, gente, só pra gente ir no C, Ctrl V. Tá, então agora, o design tem alguma relação com o afinal do embutido? Não. Com a geometria? Tem. O design e a geometria tem. Com o posicionamento das cordas? Sim. Baixa, mas tem. Captor de som? Não.
Então, design tem alguma com afinador embutido? Não. Deixa eu ver qual outro não que eu vou pôr. Com a geometria tem. Funcionamento das cordas eu falei que tem. Captura de som que eu falei que não. Então, design tem a ver com a geometria, tem muito, né? Com o funcionamento das cordas um pouco baixo. Agora, afinador embutido tem alguma vez com a geometria da caixa? Se tiver, é baixo, né? Com posicionamento das cordas, não. Com captura de som, afinador embutido tem baixa. Eu vou por baixo também pro posicionamento das cordas. Não. Com a geometria. E aqui eu ponho um baixo. E por fim, geometria com posicionamento das cordas, tem baixo. E geometria com captura de som, se tiver baixo também. Eu vou pôr os nomes que eu vou pôr aqui. E o outro eu vou pôr baixo. Nenhum, quer dizer, né? E aí, posicionamento das cordas e captura de som, nenhuma. E aí, galera? Dá um pouco de trabalho, ainda não? Dá trabalho, mas dá trabalho para depois ficar bom, né? Para você conseguir fazer uma avaliação de tudo isso. Então aqui a gente completou o teto da casa da qualidade, tá? Parabéns, estamos indo bem. E agora vamos voltar aqui. Sexto passo agora é a avaliação técnica. O que é? É a avaliação técnica da minha equipe, tá? A minha equipe, eu chamo a minha equipe e falo assim, gente, qual que é a importância do material na construção do violão? Da pintura, do tipo de corda, do revestimento, do design, do afinador. E como que a nossa empresa está se posicionando com relação a isso? E qual que é a minha visão para com os produtos da concorrência? Percebe como é interessante isso? É a minha visão, como que nós estamos perante eles, tá? Aí aqui a gente faz isso aqui, olha lá. Aí ele já passou lá, ele passou, mas isso é algo que você levanta dentro da sua empresa. A empresa levantou esses dados, ó, por exemplo, ele falou que 5 tipos de corda para o pessoal que projeta é muito importante. O material não é tanto. Qual que é o outro com 5? É o próximo aqui. Design é muito importante, tá? 5, 5, 3. Depois outros 2, 5. A geometria é muito importante. Posicionamento das cordas é muito importante. Três agora. Esse último nem tem. Agora, empresa. A nossa empresa tem qualidade máxima nisso. 5, 3, 4. 3, 4, 2, 3, 3. 4, 4. Concorrente 1, 3, 4, 3, 3. 3, 4, 3, 3. 4, 2, 4, 4. Estamos quase na reta final, tá bom? Tá, galera? 4, 2, 4, 4. Último concorrente, 2, 2, 4, 4.
2512. E aqui nós acabamos de fechar a construção da nossa casa. Construímos a casa da qualidade, tá? E aqui qual que seria o próximo passo? O próximo passo nosso seria análise, tá bom? Então seria análise, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Como fazer a análise dessa matriz da qualidade? Primeiro, gente, nós vamos o quê? Nós vamos avaliar, nós conseguimos avaliar o que está na horizontal e o que está na vertical. De que forma? Somando todos os itens, tá? Por exemplo, aqui, ó, quanto que vai dar a soma desses itens nessa coluna, nessa linha? 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20. Por exemplo, aqui deu 20 somatório. Embaixo, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22. Ó, essa outra linha está maior de pontuação. Então, 3, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19. 3, 4, 7, 9, 12, 16, 21, 22. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. 3, 4, 7, 11, 13, 14. O que a gente conseguiu fazer aqui, gente? Nós conseguimos, por exemplo, identificar quais são as linhas de maior peso para o cliente. Isso aqui é cliente, ó. O cliente olhando para a concorrência, para nós e para essas características. Qual que seria a ordem aqui de prioridade dessas características? Qual que é a característica que teve maior peso? Teve um empate aqui, né? 22 e 22. Aí como que a gente desempata isso? – 22 e 22. Aqui era para ter o grau de importância bateu também, né? Foi esse e esse. O grau de importância bateu. Aí aqui a gente tem que fazer uma escolha, né? Basicamente, vamos ver qual mais relações existe. Vamos avaliar pela nossa concorrência. Aqui, ó, quem desequilibrou foi justamente a questão da concorrência, ó, 4 e 5. Aqui diz que a concorrência está muito boa nesses dois pontos, né? No conforto para tocar. Então aqui, ó, eu colocaria o quê? Primeiro aqui, porque é algo que nós estamos perdendo muito para a concorrência, de acordo com o meu cliente. Depois segundo aqui. Depois terceiro, aí são os 20, né? Como eu não consegui colocar 4 aqui, aí acabou batendo muito aqui, né? Mas aqui dá pra gente depois fazer isso aqui, como estava já configurado, eu acabei não colocando. Mas aqui vamos analisar da mesma forma, qual desses 20 aqui foi o maior peso na concorrência? 6, 7, 6, 6. Então foi esse aqui, terceiro, né? Depois esse empatou em 6, esse empatou em 6, esse empatou em 6, só que esse aqui tem peso 5. Então esse aqui vai para 4, 5, 6 é 19, né? Sexta mais importante. Aí tem 2, 14. Esse, 1 e esse aqui para o cliente já tem peso também maior.
tanto aqui quanto aqui está melhor, né? Então esse aqui vai ser o sétimo e esse aqui o oitavo, mediante o cliente. Percebe, gente? Isso aqui foi tudo olhando o quê? Clientela, tá? E aqui eu consigo até grifar em outra cor, né? Vou colocar aqui, por exemplo. Vamos pintar isso aqui, ó, vermelho. Esse aqui. Esse aqui, não, vamos deixar o primeiro só. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa nesse ponto aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Vamos lá. 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 21, 24, 26. 3, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 21. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25. Ah, isso é meio errado. 2, 3, 6, 7, 8, 13, 17, 20, 24. 3, 6, 9, 13, 15. 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 24, 26, 31. 3, 5, 10, 14, 18, 19. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 20. Olha aqui que legal agora. Vamos ver que bacana aqui. Quem seria o primeiro? Faço aqui. Primeiro. Depois o segundo. Segundo. Depois o terceiro. 5, né? Depois o quarto. 4. Depois 21. 21. Quinto. Depois 20. Depois 19. Depois oitavo, 15. E aqui, ó, eu consigo marcar já aqui, ó, essa coluninha aqui, ó. É a coluna também da onde o cliente, onde na verdade os requisitos foram, vamos dizer assim, ganharam, né? E aqui eu consigo ver a relação, ó. Conforto para tocar tem uma alta relação também com a geometria. Ela acaba batendo aqui, ó. Aqui com aqui. Como que eu consigo fazer uma análise também conseguindo aprofundar com relação a essa correlação aqui, gente? Ó, eu faço aqui, ó, primeiro, segundo e assim por diante. Qual que é a correlação? E aqui eu tenho que medir também. Esse cara aqui, ó, ele tem correlação alta com quem? Com esse cara aqui, por exemplo, ó, design. Então vamos ver lá embaixo onde ele ficou, design. O design ficou em terceiro, então faz sentido, percebe? Faz muito sentido, ele tinha que ficar mesmo em segundo ou terceiro, porque a relação dele é forte, ó. Tá? E aonde que foi o segundo? O segundo foi esse cara aqui. Vamos ver qual que é a relação que a gente tem lá em cima. Esse cara aqui. A relação com esse cara aqui. Olha lá. Relação, existe uma relação. É menor, né? Mas existe uma relação. Então aqui eu consigo relacionar o primeiro com os demais, consigo ver qual que é a relação entre eles aqui e consigo ordenar o grau de prioridade, priorização, tá? Com relação a os requisitos do produto, tá? Mediante também uma ordenação de quem? Dos requisitos do cliente, da percepção do cliente. Percebam que aqui é o que ele quer, aqui como ele enxerga a concorrência e a empresa. Então aqui eu consigo ordenar também o que é importante aqui. E daqui eu consigo ver, ó, com quem que ele tem alta relação. Ó, aqui ele tem alta relação com esse cara aqui, tipo de corda. Ele tem alta relação com esse cara aqui. Olha o tipo de corda aqui, vamos ver onde que o tipo de corda ficou. O tipo de corda ficou em quarto lugar, tá?
mas o quarto lugar ele tem que ser considerado aqui com bastante cuidado, tá bom? Com bastante cuidado, porque de repente ele pode até subir na posição, porque é algo que o cliente enxerga muito forte, não na importância. Perceba que aqui a importância é 3, mas aqui ó, o cliente julga para a concorrência muito alta. Entendeu? Primeiro é o que o cliente quer, a ordem do cliente quer aqui, né? Que também é muito importante, você pode colocar até desse lado aqui, né? Para o cliente. Essa ordem aqui de importância. A importância já está aqui, né, gente? Mas se a gente fosse averiguar esse cara, peso e tipo do braço, que saíram com 5. Tá? Quem que a gente poderia pôr? Eu colocaria o tipo do braço, ó. Porque aqui ele tem maior pontuação do que aqui. E assim a gente pode fazer também aqui a pontuação com relação à visão do cliente para o que ele quer. Aqui é a visão do cliente para com a empresa e com os concorrentes. Aqui é a visão da equipe técnica do cliente interno, tá? Aqui é a matriz de relação entre os requisitos para você conseguir correlacionar eles e conseguir ordenar eles. E aqui é a visão do seu cliente interno para com a própria empresa e a própria concorrência e a importância de cada um desses itens aqui. Qual que é o grau de importância dentre eles no desenvolvimento. E isso tem a ver com a competência técnica da sua equipe. Nossa, professor, ainda não está claro para mim. Gente, eu vou priorizar no meu desenvolvimento a geometria da caixa, vou dar mais ênfase para a geometria da caixa, depois eu vou trabalhar aqui ó, com o segundo e o terceiro ao mesmo tempo. Por que eu vou trabalhar com esse cara aqui? Porque deu alta correlação aqui, ó. Design e geometria é alta correlação, então eu consigo trabalhar com os dois juntos, o primeiro e o terceiro, tá? Então, trabalhando com esses dois aqui, eu tenho a chance de trabalhar, vamos dizer assim, de unir esse desenvolvimento dessas duas características e conseguir carregar uma boa parte do que vai dar sucesso. Concordam? E aqui o material também está junto. Ó. O material foi segundo e o material também tem a ver com design e tem a ver com a geometria. Isso nós conseguimos ver com as correlações, ó, correlação e com a pontuação. Então aqui você consegue perceber o cliente e traduzir isso na sua grau de priorização, na sua ordenação de priorização do projeto. Tá? Ah, se eu fosse, nesse caso aqui, professor, se eu fosse ter que abrir mão de um requisito, de quem abriria? Do 8 aqui, ó. Afinador embutido. Nossa, professor, mas afinador embutido é tão importante, mas não é o que está sendo traduzido aqui. Não é o que está sendo traduzido aqui. Ó. O afinador embutido tem relação com a geometria, ó, tem relação com o captor de som e tem relação com a pintura e revestimento. Mas ele foi o que menos foi valorizado aqui. Teve menos correlações, menos valorização de importância nas empresas, né? Análise interna. Então seria um que seria abandonado, colocado como o mais simplesinho. Beleza, gente? Tranquilo? Sei que não é muito tranquilo, porque vocês estão vendo, a gente demorou um pouco, né, para fazer essa casa da qualidade, mas a ideia é o quê? A ideia é trabalharmos aí, lembrando que o quê? O conceito da matriz QFD, tá? O desdobramento da função qualidade, ele é essencial, tá? Ele é essencial para a empresa, tá bom? Para a nossa empresa. Para qualquer empresa, principalmente nas duas primeiras fases, que é a informacional e a conceitual, tá? Onde você se preocupa muito em ouvir o cliente. Nas outras fases você não ouve o cliente, professor? Claro que ouve, você tem que estar o tempo inteiro ouvindo o cliente, gente. Percebendo o cliente, monitorando o cliente, tá bom? Deus abençoe, bons estudos e não percam aí a nossa live, que nós vamos trabalhar com outro exemplo, tá? É um exemplo diferente, não percam e também não percam os próximos vídeos que nós vamos estar falando também do conceito do pós-desenvolvimento. Um abraço!